trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lamentante começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu! De Solano Trindade, tem gente com fome. O Brasil voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O percentual de brasileiros que não tem certeza de quando vão fazer a próxima refeição está acima da média mundial. De manhã não tem café da manhã, não tem nada para eles. Hoje ela ganhou um biscoito e está feliz. Ela está feliz aqui, porque a doação, né? Feijão, arroz e a salsicha que eu vendi meu fogão para eles comer, entendeu? Você vendeu seu fogão velho? Fogão velho para comprar salsicha para eles. Quanto você ganhou no fogão velho? Em R$14. No Brasil, há um aumento da situação de miséria, há um aumento da desigualdade, com isso, a perda de trabalho, a perda de moradia, a falta de acesso à água potável, o não acesso a saneamento básico, não acesso à alimentação. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza que se referem à renda per capita inferior a R$140 mensais caiu de 12,3% em 2003 para 4,3% em 2010. Em 2002, o índice de subalimentação no Brasil era de 10,6%, afetando cerca de 19,3 milhões de pessoas. Em 2013, esse índice havia caído para 3,4%, ou seja, cerca de 6,9 milhões de pessoas estavam em situação de fome. Em 2018, a taxa de subalimentação subiu novamente para 5,2%, afetando cerca de 10,3 milhões de pessoas. Apesar de ainda haver um número significativo de pessoas em situação de fome no país, os dados mostram que houveram uma melhora expressiva ao longo dos anos 2000, principalmente durante os governos Lula e Dilma, que implementaram políticas públicas de combate à pobreza e à fome, como o programa Bolsa Família e o programa Aquisição de Alimentos. Em números absolutos, São Paulo lidera com 6,8 milhões de pessoas famintas, em proporção ao estado de Alagoas, que tem a pior situação, com 36,7% da população nessa condição. Em 2018, antes da pandemia, 22,2% dos domicílios paulistas estavam em algum grau de insegurança alimentar. Em agosto de 2020, esse índice saltou para 40,9%, ou seja, praticamente dobrou. Além disso, segundo pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada em setembro de 2020, cerca de 55% dos moradores da cidade de São Paulo relataram ter passado por algum grau de insegurança alimentar durante a pandemia. Essa insegurança alimentar se manifestou por meio de dificuldades em obter alimentos básicos, como arroz, feijão e óleo, por exemplo. Em 2004, a proporção de domicílios paulistas em situação de insegurança alimentar era de 13,3%. Em 2013, esse índice havia caído para 7,2%. E em 2018, o percentual de domicílios com insegurança alimentar em São Paulo era de 5,2%. Quanto dói a fome? A fome dói muito. E por decisão de todos os partidos, em dezembro de 2002, aqui no Senado, dezembro de 2003, na Câmara dos Deputados, a Lei 10.835 de 2004, que instituirá, por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, a renda básica de cidadania. Em que consiste isso? O direito de toda e qualquer pessoa, inclusive todos nós aqui presentes, inclusive os estrangeiros residentes há 5 anos ou mais no Brasil,
todos passaremos a ter o direito de recebermos uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Discutida desde o século XIV, o tema foi introduzido por Thomas More em sua obra Utopia, de 1516. Na época, o assunto realmente poderia ser algo visto como utópico. Entretanto, pouco mais de 500 anos depois, a ideia de fornecer para os cidadãos de uma comunidade uma prestação pecuniária regular, sem contrapartida, ainda seria utopia? Podendo ser definida como uma política pública, econômica e social não contributiva, a Renda Básica Universal, RBU, estabelece um pagamento periódico em dinheiro para todos os cidadãos de uma determinada circunscrição, sem nenhum critério de contrapartida. Segundo o economista Daron Acemoglu, a RBU é uma política inviável, pois para que seja possível o financiamento do projeto, seria necessário extinguir outros programas de assistência, como moradia, saúde e educação, gerando assim mais danos do que benefícios à sociedade. Ademais, o economista também defende que o tamanho do aporte financeiro desencoraja a busca e manutenção de empregos pelos cidadãos, criando assim uma sociedade ociosa. Em contrapartida, o economista Eduardo Suplicy defende que a RBU fornece à sociedade dignidade e liberdade, como também diminui a existência de subempregos, empodera mulheres a se divorciarem de seus maridos abusivos e diminui a evasão escolar. Por conseguinte, a RBU não deve ser posta em detrimento de outras políticas sociais, devendo atuar juntamente a elas, para perpetuar a justiça social que sonhamos para a nossa sociedade. Além disso, já é provado que em casos concretos como o realizado no Alasca, nos Estados Unidos, que a RBU não desencoraja a busca por emprego, melhora o padrão de vida e reduz os níveis de pobreza. Outro sim, se conclui que ainda é necessário muita discussão referente à viabilidade econômica e o arcabouço legal da RBU, sendo notado que após a pandemia do coronavírus, houve um aumento considerável no número de pensadores que enseja a RBU como uma realidade cada vez mais próxima. A fome é um sentimento que a gente tem, não só por alimento. Então, seu filho está lá caçando comida e você não tem para dar, você se sente incapaz, aquilo dói na alma da gente. O que tinha só dava para comer os 2 menores. Eu conversei com os 2 maiores e disse, a gente dá para eles, mais tarde a gente come. Quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, com quantidade e em qualidade suficiente. Destes, 19 milhões não têm nem o que comer. No Brasil, a fome tem cara e tem cor. Mulheres da periferia, chefes de família, negras e com pouco estudo. A pandemia do Covid-19 foi uma catástrofe que atingiu o mundo inteiro, gerando destruição por onde o vírus passava. No Brasil, o Covid deixou em torno de 700 milhões de brasileiros mortos, porém essa não foi a única destruição. Conforme foi dito anteriormente, dados mostram que a pandemia agravou muito a fome no Brasil. Atualmente, são 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. São 14 milhões de brasileiros a mais em insegurança alimentar grave. 6 em cada 10 domicílios não conseguem ter o acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com escassez de alimentos no futuro, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais impactadas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os indicadores de insegurança alimentar já vinham piorando há pelo menos 9 anos, mas a pandemia deixou a situação ainda mais dramática. O estudo revela que mais da metade da população brasileira convive com algum tipo de insegurança alimentar, em grau leve, moderado ou grave, que se refere à fome total. Em números absolutos, são 125 milhões de brasileiros nessas condições, aumento de 7,2% em relação a 2020, no começo da pandemia. De acordo com o estudo, Norte e Nordeste do país são os mais impactados.
Nessas regiões, os índices de insegurança alimentar chegam respectivamente a 71,6% e 68%, números expressivamente maiores do que a média nacional, que é de 58,7%. A fome faz parte do dia a dia de 25,7% das famílias na região norte e nordeste do país. A média é de aproximadamente 15% no sudeste e 10% no sul. O mesmo agravamento é percebido quando se compara o campo e a cidade. Nas áreas rurais, há sim insegurança alimentar, em todos os níveis. Esteve presente em mais de 60% dos domicílios entrevistados. Até quem produz alimento está pagando um preço alto. A fome atingiu cerca de 21,8% dos lares de agricultores, familiares e pequenos produtores. As famílias entram em situação de insegurança alimentar quando elas estão em situação de instabilidade de emprego e começam a modificar a qualidade da alimentação. Persistindo-se as condições, chega a uma situação de insegurança alimentar grave e ela atinge inclusive as crianças da família. Conforme a definição da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a insegurança alimentar é um fenômeno que ocorre quando o indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos saudáveis que satisfaçam suas necessidades. Impacto na infância. Sem uma alimentação saudável, isso pode acarretar diversas doenças aí para o futuro. Falta de vitaminas, falta de minerais, falta de fitoquímicos. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Isso pode atrapalhar também na questão dos gostos alimentares. Então, isso dificulta mais quando chegar na adolescência. Por isso que muitos nutricionistas sofrem para poder conseguir alinhar essa alimentação. Então, a falta dessa segurança alimentar na infância, a falta de uma boa orientação, atrapalha completamente o rendimento e o crescimento dessa criança, pensando na saúde dela, pensando também lá futuramente as inseguranças que isso vai trazer para ela, psicologicamente, fisicamente, tudo. Isso vai afetar completamente tudo no desenvolvimento dessa criança. A fome é terrível em qualquer idade, mas para as crianças pequenas, suas consequências são ainda mais devastadoras. Um levantamento feito pelo Observe Infância da Fiocruz revelou que em 2021 houve uma média diária de 8 bebês com menos de 1 ano de idade internados com desnutrição no Sistema Único de Saúde, totalizando 2.979 hospitalizações no período. Esse número, o maior em 13 anos, deve ser ainda superior em 2022, já que até o dia 30/8 deste ano já foram internadas 2.115 crianças nessa faixa de idade, o que representa um aumento de 7% em comparação ao ano anterior, diz o trecho retirado de uma reportagem publicada em novembro de 2022. Isso aponta uma ineficiência governamental no que tange ao amparo dessa população que sofre com a insegurança alimentar, como também reflete a falta de empatia de uma sociedade capitalista, a qual, movida pelo dinheiro, não enxerga a triste realidade da desigualdade social no Brasil. Em cada ponto do mapa é traçado um destino. E para cada janela, São Paulo tem uma forma. Toda a cidade fica mais bonita no lusco-fusco. Mas dura pouco. A penumbra que esconde os problemas vai embora sem demora. São Paulo é visivelmente desigual.
O Bom Prato é um programa coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e tem como principal objetivo oferecer à população de baixa renda refeições a custo mais acessível. Atualmente, ele é considerado o maior programa de segurança alimentar do país. A gratuidade das refeições para as pessoas em situação de rua é realizado por meio de um cartão com QR Code. Cada prefeitura é responsável pelo cadastramento e entrega do cartão aos beneficiários. De acordo com dados do governo do estado de São Paulo, o Bom Prato serve diariamente mais de 1.114 refeições. Nos restaurantes, os preços variam entre 50 centavos para o café da manhã e R$1 para o almoço e a janta. Tem direito à gratuidade crianças com até 6 anos de idade e pessoas em situação de rua que estiverem devidamente cadastradas nas prefeituras. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a alimentação do Bom Prato é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína e uma sobremesa. Geralmente é uma fruta da época. Já no café da manhã, a refeição tem em média 400 calorias e são oferecidos café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com manteiga, requeijão ou frios e uma fruta da época. Todas essas refeições são preparadas sob a supervisão de uma equipe de nutricionistas. A rede de restaurantes do Bom Prato é extremamente importante e consegue alimentar diariamente muitas famílias que não possuem acesso à alimentação. Porém, possui um número pequeno de unidades, o que acabam não atendendo grande parte das pessoas e famílias que sofrem com fome ou com insegurança alimentar. E para que a população não tenha que sofrer com isso, as unidades precisam ser ampliadas, principalmente nas regiões periféricas. A questão da insegurança alimentar é abordada no sistema ONU a partir do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, através de seu artigo 11. Por se tratar de um documento internacional com aspecto vinculante, o pacto atribui obrigações de natureza jurídica ao Estado brasileiro, caracterizando o direito a uma alimentação digna, um direito que deve ser assegurado pelo ente soberano, assim como o desenvolvimento de medidas para fazer o bom uso dos recursos necessários para que ele seja garantido. Mesmo não possuindo um caráter jurídico vinculante, como tratados e pactos, as declarações possuem sua devida importância ao fornecimento de conteúdo orientador sobre os direitos humanos às comunidades internacionais. Dentre as declarações sobre o assunto abordado, podemos citar as diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da Segurança Alimentar Nacional de 2004, que basicamente dispõe de orientações a serem seguidas pelo Estado, a partir de ações afirmativas e estratégicas, uso efetivo de recursos e proteção de grupos vulneráveis, dentre outras diretrizes. Constituição Federal, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz ou feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar nossa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro